Festival, porque pela lei de incentivo, né, do Guaxupé Café Festival, foi produzido aí o audiovisual também, né, o audiovisual O Interior de Márcia Tawil. E com muito prazer, eu, Henrique de Lucena, tenho o prazer de conversar agora com a Márcia Tawil, essa cantora guaxupeana tão talentosa, que tá fazendo tanto sucesso e que na manhã de hoje dá a honra pra gente conversar com ela aqui pelo telefone da Clube FM. Márcia Tawil, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui à programação da Clube FM. Oi, Henrique, bom dia. Que alegria estar com vocês, sentindo um pouquinho da minha cidade. Sinto que eu estou aí ouvindo junto com a minha mãe a rádio, que delícia. Muito prazer mesmo estar aqui falando com você e com todo mundo da rádio. O prazer é todo meu. Márcia, qual que é o nome da mamãe pra gente já deixar o alô registrado? Terezinha. Ô, dona Terezinha, um abração especial pra senhora. Com certeza tá acompanhando a programação, tá ouvindo a filha agora nesse momento exclusivo, nesse bate-papo exclusivo aqui na nossa programação. Márcia, pra gente começar o nosso bate-papo no começo dessa semana, eu fui muito feliz ao receber aí a informação que foi feito um documentário, né? Um interior de Márcia Tawil para o Guaxupé Café Festival, contando um pouquinho da sua trajetória. Quero que você compartilhe com a gente, né? Qual que é o sentimento que você tem nesse momento de ver a sua história compartilhada num documentário que está disponível no YouTube? Olha, Henrique, é um dever cumprido de trabalho que encontra eco em quem tem olhos para ver, né? Uhum. O Silvio sempre, não é de agora. Ele está sempre, a vida inteira, ele documentou em jornais, Silvio Reis, meus primeiros passos. Atualmente, antes desse documentário, ele também deu uma notícia sobre as minhas coisas recentes, fez uma matéria muito bonita, aí nós agradecemos demais pelas redes sociais, assim, por quê? Porque por mais que você está viajando por aí, fazendo coisas, e meu público é um público um pouco restrito, porque é MPB mesmo, né? Então, não tem grandes aberturas de mercado, né? Só que tem, por outro lado, é uma carreira que não morre, não passa, não é uma moda, né? Então, os olhos de Silvio perceberam isso e ele pesquisou tudo o que vem acontecendo, o que acontece, e fez uma coisa muito bonita, porque ele pegou a minha raiz, né? Através de uma das canções, Canção da Estrada, que eu venci o Viola de Todos os Cantos, quando a Globo fazia aqueles festivais grandes, enormes, mais de 1 milhão de gente que assistia, né? Eu venci com uma canção que eu digo, da minha, né? Na lembrança, água, ribeira, café, leite, porta, soleira, tenho a alma dessas montanhas do chão de Minas, porque mesmo que nós tenhamos que sair do local para poder buscar um espaço que o meu tipo de trabalho me acolhe, é a cidade que está em mim, é a família que está em mim. O ser humano precisa desse pé no chão, e é Guaxupé que é meu pé no chão, né? Minhas filhas amam estar aí, minhas filhas vivem aí, elas não nasceram aí, mas elas vão para aí todos os anos e se sentem verdadeiras. Mamãe, a nossa essência está aqui. Com os primos, e vão comer os pastéisinhos da cidade, vão para a feira, e vão comer os sanduichinhos pequenininhos, os pãozinhos de queijo, a chantilly, quer dizer, a nossa alma é da nossa cidade. Então, assim, o Silvio teve esse olhar de mostrar isso, a minha alegria de pertencer, e eu pertenço a Guaxupé. Tá certo. Ô Márcia, você falava agora há pouco sobre as modinhas, né? Hoje a gente tem muito essas músicas que fazem moda por um tempo, quando vê elas somem, não aparecem mais na mídia, e novas músicas, modinhas vão surgindo, e assim vai sucessivamente, né? E a gente fala sobre a música popular brasileira, a MPB, que tem essa durabilidade no coração e na alma da população. Queria que você comentasse também como você enxerga esse momento e o futuro da música popular brasileira também. Olha, excelente, Henrique. Olha, eu fui locutora há muitos anos, né? Trabalhei muito em rádio, aqui em Brasília também, trabalhei fazendo jingles, eu tenho muita comunicação com rádio. Eu recebi aí em Guaxupé, quando eu era locutora e produtora, o Zezé de Camargo, por exemplo, com o primeiro disco dele sozinho,
LP mesmo, disco de vinil, onde ele cantava Você é algo assim. Ele era sozinho. Eu recebi esse disco, porque eu pus na programação e ainda falei assim, nossa, acho que esse menino vai dar em alguma coisa. Eu lembro disso direitinho. Então, assim, eu tenho muito amor por isso. E eu não digo que é errado. Por quê? Porque as pessoas têm a sua vida e têm que pagar suas contas e cuidar dos seus filhos, da sua família. Então, o que todos consigam seus espaços, sendo modinha, não sendo modinha, aquela modinha naquele momento pode ter movimentado muito um Brasil econômico, as vendas de coisas de locais que estão recebendo essas músicas, esses artistas. Isso é importante. Mas, por outro lado, a MPB vai levando a gente para algo que não termina, não acaba. Porque a MPB não quer dizer... a MPB é um nome que foi um grupo, o MPB4, que inventou essa sigla. E caiu muito bem, porque a música popular brasileira significa tudo. Forró, axé, samba, bossa nova, qualquer coisa. E cada um se encaixa. No meu caso, eu vejo que a minha maneira de cantar não tem como eu fazer diferente. A minha voz é MPB. E o que acontece? Eu sempre continuo, a minha carreira vai menos efusivamente notada, mas sempre em crescente. Isso me deixa feliz, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer coisas de massa. Eu sou uma senhora, eu tenho quase 60 anos, né? Então, eu vejo que todas as carreiras de MPB atuais, elas têm um olhar em si, depois que a pessoa trabalhou muito, porque a gente não tem uma coisa muito aberta de mercado. Quando foi o primeiro The Voice, eu fui convidada. Olha só. Eu fui convidada para ser uma das cantoras, e eu estava nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tive uma doença muito difícil, que fiquei 12 anos doente, e eu falei para todos lá que eu não podia, que eu não tinha condições nenhuma. Não, você tem, porque minha doença é celíaca, assim, descobriram depois que eu não posso comer glúten. Uhum. Só que enquanto você come, você fica doente, que você não sabe o que é. E aí eu tinha acabado de ter minha filha, estava com aquele visual de mulher que acabou de ter neném, muita saúde, né? Não, mas na verdade por dentro eu estava muito doente. E eu não posso comer glúten. Então eu viajei de avião, que eles me chamaram, etc. Fui para lá, aquelas câmeras todas me esperando. E eu falei, gente, eu não queria vir, isso é perda de tempo, porque eu não tenho como. E no hotel houve a janta e foi pizza, macarrão. Claro que é tudo glúten. Mais uma vez eu enchei, fechou a glote, parei de respirar. A gente não sabia o que era. O que muita gente achava que era psicológico, que era frescura de artista. Nunca fui fresca. Muito bem, não consegui. Eu falei, gente, eu agradeço vocês, eu não posso fazer esse teste, eu estou doente. Realmente, eu já estava inchada, eles entenderam ali. Mas para você ver, eu já tive chances muito grandes quando fui na caravana do Chacrinha, em Guaxupé. Uhum. Ganhei primeiro lugar. Qual que era o negócio na época? Você tinha que ir para lá para continuar. Mas eles não pagavam. Meu pai com 10 filhos, trabalhando, minha mãe professora, ainda estudando faculdade para tentar melhorar, aquela filharada, como que meu pai ia me levar para eu continuar? Né? Então sempre eu tive grandes oportunidades que a própria vida me tirou, e hoje eu entendo. Falo, se me tirou, é porque era isso que eu tinha que viver. Bom, estou só resumindo isso, que eu estou dizendo que quem quiser seguir em frente, tem que seguir. Não se abaixar, não ficar com medo de modinhas, porque a moda também vale, cada um com a sua história. E eu vejo a MPB como um patrimônio material. Então, por exemplo, viajo daqui, vou para o Uruguai, chego lá, eu tenho que fazer Paraguai, sei lá, tem que fazer a bossa nova. Eles pedem a bossa nova e o samba. Então, eles conhecem a história do nosso Brasil, né? Então, isso é muito bonito para mim, porque eu gosto de cantar isso. Quando eu estou fora do Brasil, eu vejo o olhar que eles têm sobre a música brasileira e fico muito feliz. Então, quer dizer, todos têm seu espaço e eu sou feliz no meu. Tá certo. Ô Márcia, pra gente não alongar muito aqui o nosso bate-papo, né? Você falou muito sobre as suas raízes pertencentes aqui em Guaxupé. O que me chama a atenção também é as suas músicas falando de Guaxupé, uma delas aí incluindo um dueto com Jane do Bosque, né? A famosa cantora Jane do Bosque. Queria que você comentasse um pouquinho desse dueto e dessa música também. Olha, até peço ajuda para vocês. Veiculem, por favor. Mostrem para Guaxupé que um grande ícone
veio gravar comigo uma homenagem à minha cidade, quando eu disse para ela a minha história, como eu tenho a minha família aí, meus parentes que eu perdi recentemente, a dor, a saudade, a vontade de estar perto. E contei terra, né? No vento, no peito, na gente. Começa assim a música, na gente, né? Que é assim, o meu seio primeiro, o meu lugar. E ela ficou tão emocionada e gravou comigo. Ou seja, Guaxupé tem uma música em homenagem a Guaxupé com a voz de Jane do Bock cantando comigo. Não é pouca coisa, né? É uma homenagem assim, que uma pessoa sentiu na outra cantora o amor pela sua cidade. Então isso para mim é muito marcante e esse é um presente que eu podia fazer para minha cidade, mesmo não estando aí, não tendo... Olha, o Silvio me trouxe essa oportunidade de eu falar um pouco mais sobre mim e mostrar que Guaxupé continua em mim e sendo visto e reconhecido por pessoas muito distantes da própria história de Guaxupé, que estão acompanhando esse amor todo. Então eu agradeço, Silvio, e agradeço vocês por acompanharem esse projeto do Silvio, abrirem esses espaços e eu poder contar um pouquinho. Então olha que delícia, Jane do Bock se apaixonou por Guaxupé sem conhecer Guaxupé, né? Coisa bonita. Demais. Ô, Márcia, muito obrigado pela sua participação, viu? Pela oportunidade de estar conversando com a gente nesse momento, nesse bate-papo tão gostoso aqui na primeira edição do Clube Notícias. Fica aí o nosso carinho, o nosso abraço aí pra você. Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço demais mesmo. Abraço para todo mundo, para todos vocês da rádio, quem tá ouvindo. Abraço pro Silvio, obrigada. E olha, logo a gente tá perto aí pessoalmente no meio do ano nas férias. Já tá chegando. Tá certo, Márcia. Muito obrigado pela participação. Quero mandar um abraço especial aí para o Silvio, né? O Silvio Reis, que gentilmente entrou em contato comigo. A gente conseguiu aí fazer essa entrevista na manhã de hoje. Fica aí o meu agradecimento também ao Silvio Reis pelo contato. Obrigado. E para você, amigo ouvinte, que queira acompanhar, né, esse documentário que a gente comentou, O Interior de Márcia Tawil, esse documentário tá disponível no YouTube, viu? É só você digitar O Interior de Márcia Tawil. Se tiver com um pouquinho de dificuldade, não tem problema, só mandar aqui um WhatsApp na Clube FM. Henrique, quero aí o documentário da Márcia Tawil e a gente, claro, obviamente que a gente compartilha com você aí esse documentário, tá certo? É a Clube FM na cobertura do Guaxupé Café Festival, um oferecimento da Prefeitura de Guaxupé, Café Evoluto, Base Móveis e Oficina de Pães. Estamos apresentando Clube Notícias. Guaxupé, a maior cooperativa de café do mundo, lhe oferece assessoramento completo, desde o plantio das mudas até a colheita, e ainda armazenamento e comercialização do seu café. A maior estrutura para lhe oferecer o melhor serviço. Venha para Guaxupé e desfrute dos benefícios de ser um cooperado. Guaxupé, confiança e trabalho da gente da nossa terra. Voltamos a apresentar Clube Notícias. Prefeitura de Mococa abre concurso público com 23 vagas para diversos níveis de escolaridade. A Prefeitura de Mococa anuncia a abertura do concurso público, que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais com um nível fundamental, médio e superior completo. As 23 oportunidades são para os cargos de inspetor de alunos, cozinheiro, mecânico, motorista, operador de máquinas, tratorista, adjunto administrativo, agente de trânsito, almoxarife, assistente administrativo, escriturário escolar, fiscal de obras e postura, secretário escolar, técnico em processamento de dados, técnico em segurança do trabalho, arquiteto, assistente social, comprador, contador, coordenador pedagógico, engenheiro civil, fiscal tributário, médico do trabalho, nutricionista e psicólogo. Ao serem contratados, os profissionais receberão remuneração mensal entre R$ 1.576 e R$ 13.662, com carga horária entre 20 a 40 horas semanais, ou escala né, de 12 por 36. Para concorrer, os candidatos devem possuir a escolaridade exigida de acordo com os requisitos de escolaridade para a função desejada, bem como o registro no respectivo conselho de classe, CNH nas categorias A, C, D ou E, idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos descritos no edital.
As inscrições serão realizadas no período de 9 de junho de 2025 a 11 de julho de 2025 por meio do site da IDEPAG, mediante pagamento de uma taxa no valor de R$ 48 a R$ 68. Vale ressaltar que os candidatos que se enquadrarem nos requisitos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição nos dias 9 a 11 de junho de 2025. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva e dissertativa, prevista para os dias 3 e 10 de agosto de 2025, além de realização de provas de títulos e prova prática, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e gerais. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável por igual período. Clube 10 e 25, vamos conferir agora os destaques do Cine 14 Bis para nossa quarta-feira em Guaxupé. Quarta-feira hoje, os destaques do Cine 14 Bis são: Premonição 6, Laços de Sangue, filme legendado em português na sessão das 21h10. Missão Impossível, O Acerto Final, filme dublado em português na sessão das 15h55. Lilo e Stitch, filme dublado em português na sessão das 16h15, 18h30 e 20h50. E sessão dublada em 3D às 16h40 e 18h55. Bailarina, filme dublado em português na sessão das 19h10 e 21h35. E na sessão das 14h15, Como Treinar o Seu Dragão, filme dublado com sessão em 3D. Você compra seu ingresso no site cine14bs.com.br ou diretamente na bilheteria do cinema. Agora a gente confere também o resultado da Mega Sena, concurso R$